Eu sei que a lista atrasou, mas o motivo é muito nobre, porque, galera, 2021 foi um ano muito atípico. Teve muita publicação boa, sabe? Quadrinhos aclamados saindo por aqui, tu tem cada vez mais editoras no mercado. Então, para essa lista do Dois Quadrinhos realmente representar o que foi o ano de 2021, eu li muita coisa, você não tem ideia. Então, a parte boa é que vai ter um vídeo na semana que vem das maiores decepções de 2021. Porque eu li tanta coisa que algumas me deixaram meio decepcionado, enfim. Essa lista, ela tem dois critérios bem simples. O primeiro é que o quadrinho ele tem que ter sido publicado em 2021. Ele pode até ter sido publicado nos Estados Unidos, mas ele tem que ser inédito. E, logicamente, o segundo critério é que não vale republicação. Porque, enfim, olha só, antes de começar, lembra de comentar aqui embaixo os 3 melhores quadrinhos de 2021 pra ti e clicar no botão do like, tá? Isso vai ser muito importante. Vamos lá, eu vou começar com 5 menções honrosas. Primeiro tem as 3 publicações do Ed Brubaker com o Sean Phillips no Brasil, né, que elas começaram a sair em 2021. Sério, que ano incrível a gente teve. Pensa que nós tivemos a possibilidade de ter acesso a algumas das melhores publicações dos quadrinhos que estão saindo lá fora. Cara, essa dupla, o Brubaker e o Sean Phillips, eles são monstros, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem o Sentience, do Jeff Lemire, junto com o Gabriel Alta. Esse quadrinho ele foi publicado pela Panini esse ano aqui no Brasil. E se tu tava meio cansado de Jeff Lemire e, sei lá, achava que ele tá meio repetitivo, ele manda muito bem aqui, sabe? É uma história claustrofóbica sobre um grupo de crianças presas numa nave espacial. E tem X-Men, mais especificamente a edição número 7. E eu sei que tu vai achar estranho, né? Pô, mas X-Men foi tão criticado, né? No geral, dá pra dizer que a experiência de ler os X-Men escritos pelo Hickman foi meio tipo... ok. Mas tem algumas edições que ele simplesmente brilhou. Uma delas é a desenhada pelo Francis Lane Yu. São basicamente os X-Men se juntando com várias nações do planeta, numa grande reunião, e falando sobre como eles entendem a forma que o poder é distribuído no planeta Terra, né? Que é através da economia, e como eles sabem as estratégias sujas e nojentas dos seres humanos e como eles vão usar essas coisas pra acabar com a gente. Vamos então pra lista propriamente dita. Em 20º lugar, olha aí, Hellblazer, Constantine, do universo de Sandman. Por quê? Porque foi como dar um abraço num velho amigo. Todos os clichês que a gente ama das histórias do Constantine, numa única trama, com desenhos que tem cara de Vertigo. Nossa, foi muito nostálgico, sabe? Acompanhar essa edição da Panini. Em 19º lugar, eu coloquei Polina, que foi publicado aqui pela editora Nemo e é do Bastien Vives. Polina vai apresentar uma complexa relação que existe entre um mentor e uma aluna numa escola de balé, sabe? Toda a pressão que envolve a disputa entre as meninas é incrível, sabe? Pra quem gosta de filmes como Cisne Negro, acho que vai acabar adorando. E a ironia da história é que o traço do Bastien, ele é leve e fluido, porque a gente está falando de balé, mas ao mesmo tempo a trama ela é tensa, sabe? Tu consegue sentir a preocupação dos personagens, como eu falei, a parte das cobranças, então acaba sendo uma história sobre amadurecimento. Em 18º lugar tem o gibi mais divertido de 2021. No sentido de, cara, sabe, tu quer algo pra ter adrenalina, cenas impactantes, criaturas e... Mulher Maravilha Terra Morta é uma trama que leva a personagem Mulher Maravilha pro limite, sabe? Ao mesmo tempo que ele tem toda essa diversão dessa parte do massa velho, ele também acaba sendo uma discussão interessante sobre confiança na humanidade, sabe? Será que o amor da Mulher Maravilha por nós é forte o suficiente para sobreviver a toda uma situação envolvendo um futuro pós-apocalíptico? Ah, detalhe, vai ter mais um quadrinho do Daniel Ryan Johnson daqui um pouco na lista, vocês vão ver. E eu acho que vai surpreender muita gente. 17º lugar tem Popeye, da editora Script. Cara, eu não sei como expressar o quanto esse quadrinho é bom. Porque, ao mesmo tempo que ele traz toda uma nostalgia, pra quem viu o desenho do Popeye, o lance do espinafre e tudo mais, ele atualiza o personagem de um jeito que a história passa a ser um pouco até depressiva, sabe? Parece que tu foi rever algo da tua infância e descobriu uma camada muito mais séria. Tem toda uma discussão mais complexa sobre como as grandes empresas tiram espaço do pequeno trabalhador. Eu gostei demais, sabe? Foi uma coisa... Parece uma gráfica MSP, só que do Popeye. 16º lugar tem Escuta Formosa Márcia, do Marcelo Quintanilha, que foi publicado pela Veneta. Quintanilha conseguiu de novo. Meio que não tem muito como o que fazer. É esse cara lançar um quadrinho que invariavelmente ele vai entrar em listas de melhores do ano. Por quê?
ele manda muito bem. Né? Essa é uma HQ que tem toda uma brasilidade. Aqui a gente acompanha uma mãe solteira, que é a Márcia, criando uma filha no meio da favela do Rio. E aí a gente vai ter todas as distorções sociais possíveis que podem acontecer, né, num ambiente com bandidos e tudo mais. Mas o mais legal é tu ler todo o quadrinho e descobrir que, ao mesmo tempo que isso é uma história sobre uma mãe numa situação desesperadora, também é uma história de amor muito bonita, que me emocionou. Em 15º lugar, eu coloquei Eternos da Panini, que foi uma surpresa, né? Como eu já falei em outro vídeo, eu acho que os Eternos não são interessantes, é muito difícil tu trazer o público pra... Pelo menos, não que eles não sejam interessantes, mas eles não cativam muito o leitor, porque parece tudo muito fácil pra eles. Então a Marvel trouxe o Kieron Gillen pra trazer ideias novas pros personagens, e parece que deu bastante liberdade, inclusive pra ele, e o Esad Ribic com um traço que parece algo mais divino, então combina muito com essa ideia dessa raça imortal. Cara, eu gostei muito. E se fosse fazer uma categoria de prêmio pra maior plot twist do ano, Eternos. Cara, a virada que esse quadrinho tem é algo que tu termina e realmente explode a tua cabeça. Olha aí, 14º lugar, A Marcha da Editora Nemo. Quadrinho que vai contar os bastidores da luta dos negros nos Estados Unidos pelos seus direitos civis. É uma HQ revoltante do começo ao fim, sabe? Desde lá do primeiro volume, quando a luta era para poder comer num restaurante, sabe? Com pessoas brancas e tá tudo bem. Depois a gente vai para a luta pelo voto e a coisa vai escalonando. Tu vai ver, por exemplo, as repercussões da morte do Kennedy. Tem, cara, discursos clássicos assim da história da humanidade que são mostrados aqui nessa HQ. 13º lugar, Jack Kirby, a biografia do Rei dos Quadrinhos. Não dá pra fazer uma lista sem colocar essa HQ da Conrad, porque o Tom Scioli, ele teve uma ideia muito legal, que é contar toda a história do Jack Kirby, um dos maiores arquitetos da cultura pop. Até hoje o Kirby é relevante, né? A gente vê, por exemplo, os filmes, né? O que tá no cinema veio das ideias dele, e tu vê tudo isso através dos olhos do próprio Jack Kirby. Isso é muito bacana, sabe? A ideia de simular como se fosse ele realmente reagindo e conversando com as pessoas e passando por toda a situação terrível que ele acabou passando, né? Nas mãos aí das grandes editoras. Leia isso. Se tu é fã de quadrinhos, eu acho que tu vai adorar. Em 12º eu coloquei Heavy Metal, com Escória, que saiu pela editora Comic Zone, que tem Carlos Trijo e Juan Jimenez como equipe criativa. Eu já falei em outro vídeo o quanto eu gosto desse quadrinho, o quanto eu acho ele incrível, né? Ele acaba sendo uma alegoria bem óbvia, né? Pra falar sobre desigualdade social. Mas é muito bem feito. E esse futuro e essa ideia do lixo ser depositado e todo o mundo das pessoas que tem grana é tudo limpinho, né? Enquanto o povo tem que catar no meio do lixo. É um gibi que te derruba na parte final. É impressionante, sabe? A grande moral dele, ela é bem dolorida, então por isso ele mereceu aí estar entre os melhores do ano. Em 11º lugar, Paper Girls. Que gibi lindo. Acompanhar a história dessas 4 meninas ao longo dos anos, até chegar agora em 2021, e a devir terminar a publicação, foi muito legal. Ver elas amadurecendo, ver essas meninas encontrando elas mesmas, né, em outras versões, né, porque é um quadrinho que mexe com viagem no tempo, enfrentando suas expectativas sobre a vida. Cara, é uma história que, por mais que ela seja sci-fi e tenha essa questão do conflito de gerações, né, que é uma grande guerra intertemporária, sei lá como se fala isso, ainda é um gibi sobre 4 garotas amadurecendo. E é muito legal ele ser um gibi tão humano e ser sobre ficção científica, sabe? Eu acho que é o bom uso desse gênero. Em 10º lugar a gente tem Estranhas Aventuras do Tom King. Tom King conseguiu de novo. É um cara que ele tem uma bagagem diferente dos outros escritores da DC e da Marvel, né? Um cara que foi ex-agente da CIA, que atuou na Guerra do Iraque. Então é muito bacana como ele consegue trazer histórias diferentes para os super-heróis, né? A gente tem uma trama onde tu não sabe se o Adam Strange é um herói de guerra ou se ele é um assassino. E como vocês devem ter notado nos últimos anos, esse tipo de trama sobre a natureza da verdade cada vez mais pega o público, justamente pelo momento que a gente vive, né? Essa era da internet, das fake news. Então, eu acho que o Doutor Estranho, Estranhas Aventuras, é um quadrinho que merece estar nessa lista, até pela brincadeira, né, de tu ter um traço mais realista, com Mitch Gerads no presente, e o Ivan Doc Schenner no passado, com algo muito mais bonitinho. Caraca, chegamos no top 10, eu nem tinha percebido. Vamos lá, 9º lugar, Naturezas Mortas. Sim, quadrinho que saiu aqui no Brasil pela editora Faria e Silva, aqui o Zidru e o Oriol, eles vão contar uma história sobre um pintor esquecido pela humanidade, que
em algum momento perdeu seu grande amor e simplesmente sumiu do mapa, obviamente. É um quadrinho todo pintado, né, nada mais justo, e essa HQ em especial é legal porque ela não é só uma história muito cativante, uma fábula que te leva através do mundo da imaginação, mas ao mesmo tempo ela é uma experiência de leitura. Quando tu terminar de ler Naturezas Mortas, pesquisa. E aí tua cabeça vai explodir. Mas não pode pesquisar antes, tem que ser depois da leitura. E aí tu vai ficar surpreso, como a história foi muito bem contada. Em oitavo lugar, eu coloquei o traço de giz da editora Pipoca Nanquim, do Miguel Ancho Prado. O que dá pra dizer sobre essa história, cara? Ela é linda, é uma trama sobre relacionamentos, né, numa ilha misteriosa, extremamente dolorida. Eu não posso falar muito, porque eu posso acabar estragando a história, mas ela tem tipo uma pitada de um gênero diferente, que muda tudo e torna toda essa história de amor que a gente tá vendo dolorida e é muito bonito. Em sétimo lugar, Preferência do Sistema, que saiu aqui no Brasil pela Comic Zone, é um gibi premiado na Europa e escrito e desenhado pelo Hugo Bienvenu. Esse cara é um visionário. Os dados, eles estão... não tem mais espaço nos HDs do planeta. Então, existe todo um conselho que vai decidir o que é útil para a cultura humana e o que pode ser descartado. E aí tu vê coisas como 2001, Uma Odisseia no Espaço, sendo deletado porque ele perdeu sua relevância depois de tanto tempo. É um gibi assustador, que vai falar sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a velocidade da informação nos dias de hoje e principalmente como o nosso tempo ele está fazendo a gente perder um pouco da nossa própria identidade. É incrível. Vocês lembram que eu comentei que ia ter mais Daniel Warren Johnson nessa lista? Então, em sexto lugar, a gente tem Superman, nunca sei, Red e Blue, da DC Comics, né? Não foi publicado ainda aqui no Brasil. Na verdade, é uma antologia, né? Eu tô falando da edição número 5, que no final tem uma historinha de 8 páginas do Daniel. Cara, é lindo. Assim, pega 10 minutos da tua vida e vai ler essa história, que tu vai achar maravilhosa, sabe? É de escorrer lágrimas dos olhos. É bom eu não falar muito, porque vai acabar estragando, mas ela aborda o Jonathan Kent, né? O pai, no momento em que ele vai desabafar com um padre numa igreja sobre... Ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo, sabe? Ele nunca foi pai. Como ele vai fazer para criar um garoto, ainda mais um garoto que veio do espaço? É incrível. Vocês sabem o garoto que colecionava Homem-Aranha? Que é uma historinha curta do Homem-Aranha que basicamente virou um clássico? Pra mim, é o mesmo caso dessa do Superman Red Blue. Porque é muito bonito. Em quinto lugar tem E Espera, da Editora Mino, escrito e desenhado pelo Jason. O Jason consegue, com muita simplicidade, acabar contigo. Lá no grupo do Dois Quadrinhos no Catarse, teve uma galera que foi comentar comigo, né, o que achou do E Espera, né, então eles comentam lá no grupo no geral, e cara, é muito engraçado. Todo mundo que comenta diz tipo, cara, muito legal que tu recomendou, mas acabou comigo. Mas falando sério, esse foi um quadrinho que foi importante para a decisão que eu tomei no ano passado de, sabe, me dedicar realmente ao canal e fazer o Dois Quadrinhos crescer e ter uma dedicação maior. Porque ele trata sobre dois amigos, acontece uma tragédia na vida deles, e a gente vai ver as consequências disso. Cara, nossa, se o Jill Jason vier pro Brasil, que eu acho que ele deixa eu ver, ele nasceu na Noruega. Se ele vier pra cá, é esse que eu vou levar pra ele autografar. Merece. Em quarto lugar, a gente tem o novo quadrinho do Gidalt Jr. Se tu não sabe, o Gidalt, ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti. Foi o primeiro vencedor com Castanha do Pará. E o Castanha do Pará é maravilhoso, mas, cara, o que ele fez em Brag Story... Nossa, é difícil falar sobre o que esse quadrinho trata, mas eu acho que vamos resumir da seguinte forma. A gente tem o músico brega, que ele tá fora do seu tempo. Só que ele não se dá conta disso e acaba criando um caos na vida de todo mundo que coabita o espaço que esse filho da mãe, que tem muita sorte, acaba ocupando. E eu acho que o mais legal é justamente tu ir analisando a postura dele, o quanto que realmente um pensamento assim, ele simplesmente não se encaixa nos dias de hoje. Não tem como, sabe? Eu acho que o quadrinho justifica muito isso, além de escancarar a hipocrisia da sociedade. Lindo, lindo, lindo. Além de ter um tratamento gráfico muito bacana, né? Olha só que legal, o quadrinho master colorido. Chegamos no top 3. Que momento. Em terceiro lugar, entre os melhores quadrinhos do MTV 2021, tem Something's Killing the Children, ou Alguma Coisa Tá Matando os Piá. Esse quadrinho entrou na lista porque ele tem uma baita reflexão sobre algum tema socialmente relevante? Não. Ele entrou porque ele é muito divertido. Não deu pra parar de ler. É impressionante, sabe? É um quadrinho muito cativante. Tu tem
monstros matando crianças numa pequena cidade do interior, e aí tu tem essa personagem que basicamente tá ali pra caçar as criaturas, né, que é a Erika. O James Tynion, ele consegue conduzir muito bem os mistérios da história, e ele vai te envolvendo, e aos poucos ele vai revelando pequenas pílulas de conhecimento sobre o que está acontecendo, e tu vai ficando cada vez mais empolgado. E eu gosto também como ele, além dele ter muita ação, ele traz uma reflexão, sabe? Tu pensa muito sobre como lidar com a perda, né? Tu tem vários personagens que basicamente perderam seus filhos, e a trama vai ficando cada vez mais tensa. E em segundo lugar a gente tem um quadrinho da Image, que é o The Department of Truth, que é uma HQ que ainda não foi publicada no Brasil. Ela vai sair no ano que vem, esse ano na verdade, pela Devir, e eu posso dizer com bastante orgulho que eu fui o padrinho dessa publicação aqui no Brasil, né? Eu sugeri pra editora e eles acharam bem legal. Então, cara, que felicidade. É um gibi que ele te coloca na cabeça de alguém que acredita em teoria da conspiração. Cara, é tenso, porque tu começa a entender, e a HQ é uma alegoria a isso, né? Um departamento que cuida dessas teorias para que elas não se proliferem. Porque, querendo ou não, teorias da conspiração têm impacto no nosso mundo, né? Então essa brincadeira que o quadrinho faz é incrível. Terra plana, a morte do Kennedy, sabe? Tipo, várias pequenas teorias são colocadas à prova ao longo do quadrinho. E eu acho muito legal ser um quadrinho de horror, porque o horror, porque ele acaba sendo uma forma de representar o horror que essas distorções bizarras trazem para a nossa sociedade, né? A gente vê, sei lá, pessoas que acabaram sendo vítimas colaterais dessas teorias ao longo do quadrinho. Leia, é muito bom, principalmente porque ele tem um tipo de desenho que hoje em dia a gente não vê muito das HQs, sabe? Então é uma coisa que lembra um pouco um Bill Sienkiewicz. E em primeiro lugar, olha aí, Kent State, que saiu aqui no Brasil pela editora Veneta, do Derf Backderf. Esse gibi, ele foi a coisa mais dolorida que eu li no ano passado, porque a história, primeiro que ela é baseada em fatos, então só por isso o peso já é maior, mas ela simplesmente apresenta jovens que perderam suas vidas por ação do governo, e eles simplesmente estavam protestando contra a guerra. Era um protesto pacífico, e simplesmente a Guarda Nacional norte-americana atirou, né? Foram 4 mortos, né? Como o próprio título diz, né? Vários feridos. Até tem um detalhe legal no quadrinho que acho que foram 13 disparos, não, 13 segundos que duraram os disparos, né? Então são 13 páginas apresentando os jovens perdendo as suas vidas, né? Pessoas que tiveram, sei lá, efeitos colaterais, tomaram um tiro, acabaram machucados. E se a gente pensar que são jovens, então são sonhos sendo assassinados pelo governo simplesmente por conta da liberdade de expressão, né? O direito daquelas pessoas de simplesmente ir lá e falar que são contra alguma coisa que o governo estava fazendo. Atrasou, mas tá aqui. Esses foram os 20 quadrinhos que eu mais gostei em 2021. Eu sei que normalmente eu faço os 15 melhores, mas eu tive que aumentar pra 20 porque, cara, era muito quadrinho legal. Lembra que agora o teu comentário é muito importante. O que tu achou da minha lista? Tu achou bacana? Tu concorda com alguma posição? Tu discorda de algum título que eu coloquei e de repente tu achou terrível? Porque eu também quero que tu dê a cara a tapa, tá? Comenta aqui embaixo quais os teus melhores de 2021, tipo, o que tu leu, o que tu mais curtiu, que eu vou procurar ler cada um deles e no mínimo eu vou dar um coraçãozinho, tá? A menos que tu coloque Deadpool em primeiro. Aí eu vou ficar triste, tá bom? Tchau, tá? Até o ano que vem com esse vídeo.